Esse é o Internacional em nível de competitividade e bola no corpo que a gente tanto cobra ao longo desse início de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Um Inter que foi soberano jogando em sua casa com o apoio do seu torcedor e que mereceu a virada contra um difícil Bahia aqui no estádio Beira-Rio. O Inter está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e mais, é líder do seu grupo. A melhor colocação possível para decidir nesse Beira-Rio que rugiu nesta noite a partir do mata-mata da Libertadores. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo direto aqui de uma das cabines do Beira-Rio. A gente não pode mostrar muito do que está acontecendo por lá por conta dos protocolos da Conmebol, mas eu tô aqui para falar dessa grande vitória e da grande classificação do Internacional para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Como líder do seu grupo, um Inter maduro, mais competitivo, mais brigador e também sim, com mais bola no corpo, e a gente vai falar sobre esse jogo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros com o apoio e a parceria de KTO.bet.br. A minha fezinha deu certo, 2-1, eu cravei o placar para vocês aqui no canal, avisei no vídeo da tarde, 2-1 pro Colorado. Se tu te deu bem lá na KTO, deixa aqui nos comentários também. Bom, gente, o Roger surpreendeu a todos. Ele não veio com 3 volantes, veio sem o Thiago Maia e com o Gustavo Prado. Informação que tinha sido vazada à tarde, mas dava conta que o Bruno Henrique ia para o banco e o Prado jogaria e a dupla de volantes teria Fernando e Thiago Maia. Não foi bem assim. O Bruno Henrique jogou e, inclusive, fez uma boa partida. Bruno Henrique, que vinha muito criticado pelo torcedor, com razão, vinha fazendo partidas muito ruins, o volante do Internacional, mas hoje fez um jogaço aqui contra o Bahia no Beira-Rio. O Roger começou com o Antony no gol, Aguirre na direita, Vitão e Juninho a zaga. Juninho, pra mim, cara, o Borré faz o gol e é muito participativo voltando de uma lesão, tá? Mas se não é isso, o Juninho, o melhor em campo. O Juninho fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Ainda o Bernabé na esquerda, Fernando, Bruno Henrique, Prado de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick centralizado e na frente o Rafael Borré. Um primeiro tempo encardido, tá, gente? Um primeiro tempo encardido. Dá pra gente tirar como positivo que o Inter, pelo menos hoje, não tomou um gol no início do jogo, algo que estava sendo um problema recorrente das últimas partidas do Internacional. Isso é de se ressaltar positivamente do time do Roger Machado. Aliás, o início do jogo, que ficou claro, o Bahia deu a bola pro Inter no primeiro tempo e falou: joga que eu vou te contra-atacar. Essa foi a proposta clara do time do Rogério Ceni, que começou com o William José na frente, não o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, que é um centroavante mais móvel, mais velocidade em relação ao William José, que até deu um trabalho para a marcação do Inter, principalmente nas bolas aéreas, tá? O Bahia deu a bola pro Inter, deixou o Inter jogar, o Inter foi construindo, foi tocando de um lado para o outro. O Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, fechou muito bem os espaços, tanto que as grandes chances do Inter vêm. Não é nenhuma grande chance, mas é uma bola do Gustavo Prado no bico da grande área pelo lado esquerdo, que ele corta para fora e bate no meio do gol. E uma chance do Borré, que ele, no meio dos dois zagueiros, um pouco depois da marca do pênalti, gira, faz um belo pivô e tenta bater, a bola vai para fora, tá? Primeiro tempo foi basicamente isso. O Bahia até em algumas chegadas de velocidade tem uma grande chance no primeiro tempo. O Inter poderia ter saído atrás, é verdade, no primeiro tempo. Um escanteio pro Inter, um contra-ataque. Cauli e Jean Lucas fizeram uma dobradinha. O Cauli toca pro Jean Lucas e ele bate, a bola vai na rede pelo lado de fora ali. Chuta meio mal e tinha totais condições de fazer o gol ali, o volante do Bahia. O Inter se safou nesse lance, mas igual, foi um primeiro tempo que foi justo o empate, tá? O 0-0 até foi justo, o Inter não criou grandes chances, o Bahia se defendeu bem, não deu muito espaço para esse time do Inter, e aí o Roger vem com uma grande troca que mudou tudo no segundo tempo. A saída do Gustavo Prado para a entrada do Vitinho, que é mais driblador, mais ouriçado, mais ousado do que o Gustavo Prado e tem mais velocidade. E o Vitinho vem para o lado direito, o Wesley vai para o lado esquerdo, o Wesley bem participativo no primeiro tempo, mas com alguns erros de acabamento nas jogadas.
E aí vira um outro Inter, com o Vitinho do lado direito. O Bahia segue a mesma proposta de dar a bola pro Inter e tentar explorar contra-ataques e depois tentar dominar o Inter. Em determinado momento, eu digo não dominar o Inter no jogo, mas dominar a bola, ficar com a posse da bola. O Bahia depois tentou fazer isso mais no segundo tempo porque precisava do gol para vencer o Inter e se classificar. E o Bahia encontra esse gol numa falha de marcação do Internacional, uma jogada pelo lado esquerdo, que a todo momento o Jean Lucas estava sendo cercado, o Cauli estava sendo cercado, e mesmo assim eles fazem uma combinação pelo lado esquerdo, vem um cruzamento para o meio da área, tem a finalização que o Antony faz uma bela defesa, e no rebote o Jean Lucas só empurra para o fundo da rede. E aí já se tornou uma tensão, esse Beira-Rio que rugiu desde o primeiro minuto, deu uma murchada natural com esse gol que ia classificando o Bahia, só que não deu nem tempo do Bahia comemorar. Porque logo depois, talvez não tenha dado 2 minutos depois, uma bela jogada que parte de um lançamento do Vitão, que tem muita qualidade nesse lançamento. A bola vem pro Borré, o Borré consegue dominar e fazer o pivô em cima da marcação do Bahia e tocar pro lado onde vinha o Vitinho, que bate cruzado no contrapé do Marcos Felipe e empata logo depois. E aí esse Beira-Rio aqui veio abaixo nesse bonito gol do Internacional. Foi o Inter que reagiu muito rápido, tá? Que não deu nem tempo de sentir o gol. Talvez se o Inter não faz esse gol, talvez o Inter fosse sentir mais e ter mais dificuldades. Mas o Si não entra no futebol, né, gente? Um belo pivô do Borré, assistência pro Vitinho, o gol, esse Beira-Rio veio abaixo. E aí depois o Inter foi controlando o jogo, até deu a bola pro Bahia em determinado momento, pro Bahia também jogar e o Inter conseguir cansar o Bahia e criar jogadas de contra-ataque. E aí vem uma jogada pelo lado esquerdo, um cruzamento perfeito pro Borré, que de cabeça, uma das especialidades dele no meio da marcação, faz o gol por cima do Marcos Felipe, um golaço. Repito, Borré melhor em campo, uma assistência, um gol, uma lesão que era para ele se recuperar mais 3 semanas pelo menos, ele voltou antes disso, antes do prazo, na metade do prazo, fica à disposição, dá uma assistência, faz um gol, ajuda na classificação do Internacional. O Borré é muito importante hoje. O Juninho, para mim, ao lado do Borré, foi o melhor em campo. O jogo que o Juninho fez foi fenomenal. O jogo que o Juninho fez foi fenomenal, tá? Eu posso citar aqui o Vitão também muito bem. Claro, tem uma falha de marcação de todos ali no gol. Eu acho que é uma falha muito mais coletiva do que individual, de um jogador não ter pego o Jean Lucas. O Fernando, eu acho que ele teve algumas dificuldades no jogo, não foi muito bem. O Alan Patrick segurando muito a bola, tentando muito. Não foi um jogo de brilhantismo, ele até quase faz um terceiro gol. Não foi um jogo de brilhantismo do Alan Patrick, mas de muita participação. Tava sempre, quando dominava a bola, tava cercado por 1, 2 jogadores do Bahia. E eu ressalto aqui, tá? O Bahia é um muito bom time, muito bem treinado pelo Rogério Ceni e, cara, tinham 3 grandes times no grupo do Inter. Inter, Atlético Nacional e Bahia, tá? Qualquer um deles poderia se classificar. Qualquer um deles tinha qualidade para se classificar e dar trabalho para os adversários no mata-mata. Mas é um jogo muito seguro, muito maduro, de muita competitividade. Isso é o que eu mais destaco do jogo do Inter hoje aqui no Beira-Rio. A competitividade que o Inter teve nessa partida por aqui, tá? O Inter mereceu a virada, mereceu a vitória, tá? E o mais importante agora, o Inter é líder do grupo. Sim, o Inter vence, chega aos 11 pontos. O Atlético Nacional perdeu para o Nacional. E o pior, o Bahia, que estava aqui brigando para se classificar, ficou em último do grupo. Porque o Nacional vence, o Bahia perde pelos critérios de desempate, os dois com 7 pontos. O Nacional passou, o Bahia e vai jogar os playoffs da Sul-Americana. E o Bahia, nem isso, apesar de ser uma boa equipe, futebol tem dessas. Uma grande classificação e eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Eu volto com a repercussão da vitória do Inter, da coletiva do Roger, do vestiário do Inter, depois desse vídeo. Então fiquem ligados, deixa o like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.